Ok? Se você tiver algo aí da parte do Senhor, testemunho, uma palavra, algo que o Senhor tem colocado no seu coração, pode compartilhar conosco aqui em nome de Jesus, ok? Aleluia. Estava ouvindo essa música, vê? Sopra para onde quer. E eu estava lembrando de Noé. Quando aconteceu toda aquela situação que Deus falou para Noé construir a arca, deu todas as medidas, e a gente fica pensando no que passou pela cabeça de Noé para fazer tudo aquilo que Deus tinha mandado para ele fazer. E ele foi, eu não creio que ele questionou, talvez ele estivesse fazendo perguntas na mente dele, talvez pode ter tido medo, pode ter tido insegurança, mas ele era um homem de Deus, ele sabia que Deus estava falando para ele fazer algo e ele foi fazer. E é interessante porque a palavra fala que Noé achou graça diante do Senhor. Deus se agradava do que Noé fazia. Ele não sabia para onde ele ia, ele não sabia o que ia acontecer. Entra na arca com com os animais, com toda a família. Dentro daquela arca não tinha um leme, não tinha um timão para poder dirigir. Quer dizer, não é que de repente ele poderia pensar, não quero mais, vou descer, vou virar isso aqui, vou para outro lugar. Quando a gente pega o nosso carro, a gente de repente está indo para um lugar, falando, não quero mais por aqui, vou por outro lugar. Ou o GPS nos leva para outro lugar. Mas ali ele não tinha o que fazer, ele tinha que confiar no Senhor e saber que era o Senhor que estava levando. Para onde ia, ele não sabia também. Ele foi vítima de gozações, porque imagina, construir tudo aquilo levaram muitos anos. Mas ele sabia no Deus que ele servia, ele sabia que o Senhor ia levá-lo em algum lugar. Agora imagina a situação, a hora que começou todo aquele dilúvio, e começa aquilo a subir, e aí vai, eles começam a submergir, aí vai indo, não vê nada, não enxerga nada. E me incomodou muito esse texto, porque eu creio que é assim que o Senhor quer que a nossa vida seja. Ele vai nos direcionando. Ele vai nos tomando pelas mãos. Lógico que o Senhor não vai nos colocar numa arca. De repente, Ele pode nos colocar em algum lugar que a gente não sabe nem por que estamos indo. Precisamos saber sempre a vontade do Senhor e estar atento àquilo que Deus está falando, porque Ele fala. Mas é Ele que dirige. Ele leva para onde Ele quer. Mas nós precisamos falar, Senhor, nos leva. Nós queremos estar no Teu vento. Nós queremos caminhar. Não dá para a gente pensar que nós vamos viver e o Senhor só faz até aqui, daqui, olha, isso aqui eu não vou entregar para o Senhor. Não, é tudo. É deixar o Senhor dirigir tudo. E não tem como dar errado. Mas Ele fala sim. O Senhor fala conosco. Como Ele falou com Noé, como Ele falava com Moisés, como Ele falou com Abraão. E a gente poderia citar tantos na Bíblia. A gente pensa em Abraão e vê tudo aquilo que Deus falou para ele. E de repente, será que vai acontecer tudo isso? Mas ele sabia. Porque o Senhor colocava, o Espírito Santo colocava no coração de Abraão a certeza de que iria acontecer. Porque os planos do Senhor não são frustrados. Então, o que eu queria deixar para nós essa noite é isso. Senhor, nós estamos aqui. Nos leva para onde o Senhor quiser. Da tua maneira, nós só queremos fazer a tua vontade. Amém? Rapaz, na palavra dele fala que desde pequeno temos que conduzir, né, nossas crianças a ele. E falando na palavra do Senhor, a Alice queria dar um testemunho que aconteceu na escola. A minha amiga aceitou Jesus no coração. A amiga dela chama Bia.
E ela sempre falava da amiga dela, falava assim, mãe, ela não conhece Jesus. E aí ela falou, como que você não conhece Jesus? E começou a ministrar com a menina. E quando ela chegou em casa um dia, falou assim, minha amiga aceitou Jesus no coração, toda feliz. E ela veio me falando para falar esse testemunho já faz tempo. Mas hoje ela criou coragem e falou, glória a Deus, glória ao Senhor. Verdade. Abra, por favor, em João, capítulo 3, versículo 8. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. Diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Estava pensando um pouquinho nesse texto, eu queria dizer duas coisas rapidamente para os irmãos. Primeiro, que eu gosto muito dessa conversa de Jesus com Nicodemos. Eu acho que o diálogo dos dois é um diálogo fantástico. E Jesus começa a questionar Nicodemos com toda a sua sabedoria, com toda a sua experiência. E Jesus diz aquela frase que nós conhecemos muito bem, que é necessário nascer de novo. E o homem nasce da carne, quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito, mas o importante é nascer de novo. E dentro desse diálogo de Nicodemos com Jesus, Jesus solta essa palavra para Nicodemos, dizendo que o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, todo aquele que é nascido do Espírito é levado pelo vento. E eu fiquei pensando duas coisas aqui. A primeira coisa que é fundamental, e todos nós já fizemos isso, é nascer de novo. Poder nascer do Espírito. E graças a Deus nós já nascemos do Espírito. Mas Jesus disse que aquele que é nascido do Espírito é levado pelo vento. E o vento sopra aonde quer. Eu estava dizendo isso aqui sobre Noé. E eu acho que a vontade de Deus para nossas vidas é exatamente isso, de nos levar aonde Ele quer. Mas eu fiquei pensando, não sei se você já viu uma imagem assim. Não sei se você já teve o desprazer de ver uma pessoa no meio de um vendaval. E quando nós estamos no meio de um vendaval, a primeira coisa que nós queremos é nos agarrar em alguma coisa para nos fazer seguro. Não é isso? O vento está soprando ali, aquele negócio terrível. A primeira coisa que você quer fazer é tentar se agarrar em alguma coisa para tentar se proteger, para que você não seja levado pelo vento. E se nós transformarmos isso para o âmbito espiritual, eu queria te dizer duas coisas. Primeiro, que o vento do Espírito, ele é bom. E ele não causa mal para nossas vidas. O vento do Espírito não vai trazer destruição. O vento do Espírito não vai trazer desgraça. O vento do Espírito não pode trazer medo, porque o vento do Espírito é bom. E o vento do Espírito soprando sobre nossas vidas, ele vai nos levar para onde Deus quer que nós formos em nome de Jesus. E aonde Deus nos levar, vai ser bênção para nossas vidas. Mas eu fiquei pensando que o problema não é o vento do Espírito. Porque o Espírito Santo continua soprando sobre a terra. Deus continua soprando sobre nós. Deus não mudou. Posso ouvir um amém? Deus não mudou, ele continua sendo o mesmo, ele continua operando. O Espírito continua se movendo. Diz que ele se movia sobre a face do abismo, sobre a face da terra. Deus continua em movimento, Deus continua trabalhando, o Espírito continua se movendo. Mas eu fiquei pensando aqui, enquanto a Cleusa falava, que o problema não é o vento do Espírito, porque Deus continua soprando. O problema é nós que nos agarramos. O problema somos nós que nos agarramos nos nossos medos, somos nós que nos agarramos nos nossos receios, e temos às vezes muito medo de sermos levados pelo Espírito, porque muitas vezes o Espírito vai levar onde nós não queremos ir. Faz sentido aí?
Então nós somos que nem aquelas pessoas que agarram em algum lugar e dizem, daqui ninguém me tira, e daqui eu não saio de jeito nenhum. E Deus está dizendo, eu quero soprar. Mas nós agarramos, porque nós temos receio. Eu vou dizer uma coisa para você muito séria. Nós falamos muito em buscar a vontade de Deus. Nós falamos muito de querer a vontade de Deus. Mas muitas vezes é difícil viver a vontade de Deus. Porque nós temos medo, nós temos receios do que vai acontecer com a gente. Já pensou Deus dizer para você assim, ó, arruma a sua malinha e vá para o Afeganistão. Aí você vai dizer assim, eu repreendo que essa voz é do cão. Porque lá tem homem-bomba. Lá o negócio é o seguinte, os homens cortam o pescoço de crente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, aonde o Espírito te levar vai ser bênção. Sabe o que eu queria dizer para você e para mim hoje? Nós não precisamos nos agarrar para ficar com medo do que o Espírito Santo tem para fazer. Nós não precisamos agarrar em algum muro, mas nós precisamos nos soltar. Vamos ser como uma das coisas mais lindas do vento é quando você vê uma folha seca e o vento bate sobre a folha. E aí ele joga onde... Já viu aquele negócio? Bate na folha, a folha de repente está aqui, quando você vai ver a folha já está lá, quando você vai ver a folha já está lá, quando você vai ver a folha já está lá, e ela vai perdendo o controle. A gente canta uma música aqui que eu gosto, todo lugar que eu vou agora eu canto ela, depois que eu aprendi, acende o fogo no meu coração, que eu não possa conter, que eu não tenha controle. Eu não quero ter controle. Eu não quero ter controle. Eu quero que o Espírito Santo me leve. Eu quero que o Espírito Santo faça. E é isso que Jesus está dizendo. O vento sopra onde quer. Mas desde que o vento continua soprando, nós precisamos largar. Nós precisamos parar de segurar. E dizer, Senhor, faz o que o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Amém? Então, o sonho é do Lipe de pegar o celular e fazer algum comentário, né? Tomarei posse por alguns minutos, tá bom, irmão? Semana passada, uma pessoa foi me ajudar a limpar o apartamento e nós colocamos algumas músicas pentecostais, porque eu sou dessas, para ouvir. E a gente estava ouvindo e ela me mostrou essa música e eu estava fazendo umas coisas na cozinha. Quando eu fui ver, meu olho começou a encher d'água. Eu comecei a prestar atenção. E o refrão fala assim, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Subirei ao Moriá, mas vou voltar. De quem que está falando? De Abraão. Pastor, não vale, né? Abraão. Ele foi levar o filho em sacrifício. O pastor José acabou de falar, às vezes o Espírito vai nos conduzir por lugares, para lugares que a gente não quer ir. Lembra que Jesus foi tentado no deserto, levado por quem? Pelo Espírito. Subirei ao Moriá, mas vou voltar. Não entendo o que ele quer, mas vou aceitar. Profetizo pela fé, Deus proverá. E essa frase me marcou tanto. Não entendo o que ele quer, mas eu vou aceitar. Enquanto a pastora Cleusa estava falando essas coisas sobre o controle, de entregar o controle na mão de Deus, muitas vezes, irmãos, a gente não sabe aonde a vontade de Deus vai nos levar. E muitas vezes a vontade de Deus vai nos contrariar. Eu não sei o que ele quer, mas eu vou aceitar. Isso é entregar o controle da sua vida nas mãos dele. Isso é entregar para ele tudo aquilo que você quer e aquilo que você tem medo. Isso é ser conduzido pelo vento do Espírito. E me parece que essas coisas estão recorrentes essa noite. O Espírito ele não fala as coisas só por falar. É provável que cada um de nós tenha coisas que precisa, não sei muito bem o que o Senhor está querendo com isso, Senhor, mas eu vou aceitar, eu vou entregar. Está no teu controle, está na tua mão. Eu não vou tentar te ajudar com o volante, mas eu entrego ao Senhor. Subirei ao Moriá, mas vou voltar. Lembra que quando Deus pediu Isaac em sacrifício, na verdade, o Senhor proveu um outro sacrifício. E voltaram Isaac e Abraão. Não tem nada que você vá perder no Senhor, pelo contrário. Nunca você perde com o Senhor. Que pode acontecer que algumas coisas você vai ter que abrir mão de algo menor para receber um infinitamente mais do que tudo aquilo que você pede, de tudo aquilo que você imagina. Deus proverá. Amém?
paz, igreja. Hoje saí o dia inteiro, né, com a minha mãe, com a minha filha e com a minha neta. Aí liguei para Rosinane dizendo que eu estava vindo da aula. Eu vim correndo. Chegou na porta de casa, deu a curvinha, o meu carro fez. Quebrou a mola. Falei, Senhor, obrigado, porque o Senhor me livrou de um acidente maior e no Grajaú, né? Já pensou se acontecesse aquilo no Grajaú? Então, glorificar o Senhor por ter me livrado desta. E outra também, que eu vi o pastor hoje, Francisco, eu falei assim, eu sou meio enrolada, né, assim, para falar, como o pastor falou, que a gente tem que ir direto na bênção. Né? Gente, desculpa. O que aconteceu foi o seguinte, o pastor Francisco foi lá na casa da minha irmã e falou tudo aquilo, que era para ela ir para uma igreja, para ficar debaixo de uma aliança com a unção do Senhor. Mas não foi ele que falou que era para ir 7 vezes, era o outro pastor. Então, me desculpa, gente, o pastor foi lá 2 vezes e tudo mais, mas quem mandou foi o outro pastor que ela foi. Então, eu peço desculpa pelo Senhor por não ter ouvido direito. Amém, Senhor. Obrigada. Quem tiver com a Bíblia, abre em 1 Coríntios, capítulo 2. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas percuta, até mesmo a profundeza de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão pelo Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Amém, amados? E os olhos não viram, o ouvido não ouviu, não subiu o coração humano. Eu tenho observado nos últimos tempos, da minha vida com Deus, desde o momento que me converti, e eu descobri que quanto mais eu conheço o Senhor, menos, amado, eu tenho conhecimento de mim mesmo. Sabe o que isso quer dizer? Quando Davi diz, Salmo 139, que a vida dele foi formada no ventre, versículo 15, o uniforme Deus já contemplava, e os seus dias foram escritos e determinados, cada um deles, antes que saísse da madre. No versículo anterior diz, tal conhecimento é demais para mim, não dá para entender. Quando eu li o livro, o provérbio de Agor, que diz, estou cansado, estou exausto, não tenho inteligência, não tenho sabedoria, não tenho conhecimento, quem que subiu, quem foi que desceu, quem amarrou o vento para o seu punho, se é o que você sabe qual é o seu nome, o nome do seu filho, sabe o que eu entendo, amado? Quando lá Isaías 55, 8 diz, vossos pensamentos não são meus pensamentos, vossos caminhos. A Bíblia diz que uma semente para poder frutificar tem que morrer.
A Bíblia diz que para eu poder andar com Jesus, eu tenho que negar a mim mesmo. A Bíblia diz que eu não tenho que estar no comando nem sequer dos meus pensamentos, porque os pensamentos de Deus é muito mais alto, mas Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A Bíblia diz, amado, que tudo é possível que crê. A Bíblia diz, se alguma coisa se vier na minha presença, em mim, e as minhas palavras estiverem em você, pode pedir o que você quiser, que eu vou te dar. Então, o que eu entendi nesses anos é o que está escrito lá em Eclesiastes, no livro do pregador. O sumo é dever de todo homem temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Nesses anos todos eu aprendi uma coisa: eu não sei de nada, eu só sei que Deus está no controle. Eu não sei o que vai ser amanhã, eu só sei que amanhã, o dia, a misericórdia vai renovar, o Senhor vai se apresentar, e o Espírito Santo vai me convidar e dizer, embora, eu tenho algo preparado para hoje. Todo dia eu estou levantando e estou dizendo, Deus, está entregue. Meu dia, minha vida, minha casa, meus filhos. E algumas experiências nesses últimos dias marcou a minha alma tão tremendamente que não convém ainda eu dar testemunhos, mas de repente o meu livro de testemunho vai ser várias edições, porque eu vou escrever um livro só de testemunho, mas ele está ainda sendo confeccionado pelo Espírito, ele está abrindo a agenda. Mas nesses últimos dias eu tive uma experiência tão forte, mas tão forte, que quando eu olho para trás, meu Deus, o Senhor está no controle. Mas foi tão forte, meu irmão, que eu, naquilo que parecia que era para roubar minha paz, tirar minha tranquilidade, para arrancar eu do eixo, foi aquilo que mais, no meio do vento, no meio da tribulação, foi aquilo que mais me gerou paz, porque eu consegui ver e olhar o rastro que Deus deixou na sua soberania, na sua graça, na sua misericórdia. Eu vi os cuidados de Deus antes, antecipando o diabo. Eu vi a soberania de Deus, amado, dando uma olé nas trevas. E isso me fez entender que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Aquele que é alfa e ômega, sabe? Quando Deus manda aquietai-vos, saber que eu sou Deus, que ele põe termo à guerra, é isso. Agora, qual é a minha posição nesse roteiro? Qual é a minha função, a minha obrigação, o meu dever? Meu dever, amado, é só 3 leis na Bíblia, não é 10, não é 20, só 3 leis. As 3 leis que eu tenho que andar, uma Bíblia diz que eu tenho que andar na palavra, eu tenho que calçar o evangelho, ela é lâmpada, é luz. A Bíblia diz que eu tenho que andar no Espírito, porque é ele que me guia na verdade. Tá? E a Bíblia diz que eu tenho que andar na vontade de Deus. São as 3 leis que regem uma vida cristã. Andar na palavra, no Espírito e na vontade de Deus. Se eu ando na palavra, eu tenho o Espírito que me esclarece, que me clareia, que me mostra, que me faz entender, e a verdade me liberta, a verdade me alimenta, a verdade me capacita, a verdade é a espada, é o escudo, é a lança, a verdade é tudo que eu preciso para sobreviver no planeta Terra. O Espírito é o penhor do resgate, é a nossa garantia da eternidade. O Espírito diz lá em 2 Coríntios 3,17, que o Senhor é o Espírito, onde há o Espírito do Senhor há liberdade. Eu sou livre para falar o que Deus mandar eu falar, para ir onde Deus mandar eu ir, fazer o que Deus mandar. Graças a Deus, o reino de Deus não se limita à praca, não se limita à denominação, muito menos à religião. O reino de Deus não tem fronteira, e o Espírito nos leva aonde Ele quiser, e manda fazer o que Ele quiser. Eu louvo a vida em Micaías, quando chega alguns lá à casa de Acabe, e diz, olha, seja a tua palavra como uma deles, e Micaías responde, eu ando no Espírito, o que Deus mandar falar, isso eu falarei, e o que mandar dizer, eu vou dizer. Sabe o que eu entendo? Quem anda no Espírito é livre para andar na palavra e andar na vontade de Deus. Isso é o que eu entendo, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Sabe o que eu entendo? Ainda que haja guerra, ainda que haja levante, ainda que haja afronta, o resultado sempre vai ser vitória. Não importa o que venha contra nós, importa quem é que está conosco e diante de quem nós estamos. Esse é o resumo dos meus 30 anos de evangelho. E eu descanso minha alma toda a noite. E as minhas guerrinhas, esses dias eu estava falando com um sobrinho, que é o marido da Aline, reclamando das guerras dele, disse, quer trocar comigo? Dá para trocar? Eu falei, se der, eu troco agora. Você pega a minha, eu pego a sua, vai, né? Mas não tem como trocar. Nós temos que mente viver o que Deus tem para nós.
Mas esse ano 2017, nós estamos em janeiro, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, que não subiu o coração humano, que Deus tem preparado. Eu não estou preocupado com as artimanhas da cilada. Eu estou preocupado com uma coisa só, que o Senhor se revele a mim e a todos aqueles que creem na soberania de Deus. Eu peço a Deus que Deus se revele a você. Sabe que Deus está chamando a gente para congregar em 4 paredes. O Senhor está nos chamando para o Santo do Santo. O Senhor não está chamando a gente para fazer parte de uma denominação. O Senhor está nos chamando para fazer parte de um reino que vai além das placas. O Senhor não está nos chamando para andar debaixo de doutrina ou tradição de homem. O Senhor está nos chamando para andar, calçar o pé, a sandália, o evangelho e andar na palavra. É isso. E a igreja, nesses últimos dias, ela vai finalizar a sua meta, a sua carreira na terra. Jesus está voltando com essas 3 regras que estabeleceu desde o princípio. Andar na palavra, no Espírito, na vontade dele. Eu estou com dó daqueles que deixam de dar na palavra para seguir conselho de homem, porque esses conselhos não terão êxito, mas a palavra não volta vazia. Eu estou com dó daqueles que se movimentam debaixo de palpite ou de conselhos sem fundamentos bíblicos, porque os conselhos que deva garantir é dos seus mensageiros, que ministram a sua palavra, aquele que crê na pregação do evangelho, a loucura de que crê na pregação. E o terceiro, aquele que está buscando a sua própria vontade, vai ficar frustrado, vai ficar, vamos dizer assim, abatido. Mas aquele que busca a vontade de Deus, ainda que negue a sua mesmo, vai ser um tempo de vitória. Ele vai mostrar que a vontade dele é melhor que a nossa. Ele vai mostrar que a vontade dele é tão tremenda, e ela pode começar amargo, mas termina doce. E 2017, eu sei que o começo desses 3 primeiros meses vai ser amargo. Sabe por quê, amados? Que a primeira coisa que Deus faz quando ele pega a gente no Espírito, quando pega Abraão, quando pega os profetas, quando pega todos aqueles que ele tem um propósito, que ele tem uma meta, ele tem um alvo, a primeira coisa que ele pega, ele leva para o deserto, ele leva para o cativeiro, ele leva disso. Lá em Deuteronômio 8 diz assim: eu te humilhei, eu te levei para o deserto, te fiz passar fome, para ver se guardaria ou não a minha palavra, para que tu entendesse que não só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra. Então, primeira fase, quando o pega Jesus, ele leva para ser posto à prova. Até Abraão foi posto à prova, como foi ditado aqui sobre Isaac, e ali ele recebeu um diploma, sabe o quê? De amigo de Deus. Foi ali que ele foi constituído amigo de Deus, porque nem o seu filho ele poupou em obediência. Então, a primeira fase é provado. A segunda fase, amado, o Senhor nos leva a uma experiência. Quando ele pega Ezequiel 37, leva um vale de ossos secos e pergunta, pode viver? Ele nos leva a entender que tudo é possível, que ele tem poder para fazer muito mais do que você está pedindo. É a segunda fase. Ele nos leva a gente a acreditar que o céu está a nosso favor e o diabo vai perder, porque nem o inferno vai prevalecer contra a igreja. A terceira fase, amado, é a intimidade. E essa intimidade é que nos garante a eternidade. É a fase de, sabe o quê? De Jacó. Ele passou pelo deserto, um travesseiro de pedra, ele passou na casa de Labão, 21 anos, sofreu o pão que o diabo amassou na mão de Labão, mas depois de 21 anos, quando ele está voltando da casa de Labão, ele para no Val de Jaboque, que é a nascente do Jordão, e ali ele passa a noite toda lutando com o anjo, e diz, não te largarei enquanto não me abençoar. A bênção que ele queria não era material, porque ele estava mais rico que Labão. A bênção que ele queria não era filho, porque ele já tinha 11, e a Raquel estava grávida de Benjamim. A saúde não era, porque estava perfeito. Amado, voltaram no casa do pai dele, debaixo de uma direção, de uma palavra de Deus. Então, tudo que um homem queria ter, filho, casa, dinheiro, e voltando em paz, não era bênção. Mas quando termina o assunto daquela noite, e de não te largarei, qual é o teu nome? Jacó. Ele disse, não se chama Jacó, mas sim Israel. Porque lutaste com o homem, lutaste com ele, prevaleceu. E ali a Bíblia diz que Jacó termina dizendo, conheci Deus face a face, e a minha vida foi salva. É a última fase. Quando Jesus voltar, ele disse, olha, Mateus 7, 21, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no meu reino, mas aquele que faz a minha vontade. Mas não fui eu que profetizei? Não fui eu que expulsei demônio? Não fui eu que curei enfermo? Não fui eu que sinais de maravilha do teu nome? Foi apartado porque eu não vos conheço. Oséias 6,3 diz, conhecemos e prossigamos em conhecer. Bem-aventurada é a nação, cuja geração que busca a face do Deus de Jacó. Se há um período para buscar intimidade, é agora.
Se é um período para descer, eu já volto, é agora. Se é um período de você entrar no teu quarto, fechar a tua porta, é agora. Se é um período de você cair de joelho e entrar em jejum, é agora. Então entre enquanto é tempo, porque quem não tiver intimidade, se garantir nos seus dons, no seu conhecimento, vai se perder pelo caminho. Mas aquele que buscar a face do Deus de Jacó, e entrar em luta, e dizer, Deus, eu quero te conhecer, eu quero falar, eu quero ter intimidade contigo. A intimidade vai garantir a última fase da igreja. Então deixa eu deixar essa palavra empenhada aqui. Conhecemos, Oséias 6,3. Conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. Significa, é muito mais do que para a igreja, é entrar no Santo do Santo. Sabe? Encerro com essa frase de Oséias 6,3. Porque quando foi essa noite, há 2 noites atrás, o Senhor veio até mim, como de costume, já me acordou, já me despertou, e chegou e falou para mim, meu filho, deu uma palavra que eu selou a minha alma. Falou, meu filho, quando eu te chamei, quando eu te convoquei, eu te dei uma palavra. Nunca te deixaria, jamais te abandonaria, estaria contigo todos os dias da tua vida. E eu sou fiel. E me respondeu isso. Porque ele conhecia minhas preocupações. Ele conhecia minhas inquietações. Quando eu te chamei, eu te dei uma palavra. Eu não te deixarei, jamais te abandonarei. Estou contigo. Então creia, eu estou contigo no caminho. E nesse caminho nós vamos juntos. Essa palavra me basta. Em saber que o Senhor está comigo. E que essa palavra te basta. Em saber que o Senhor está contigo. Aperfeiçoa o teu relacionamento. Aperfeiçoa a tua intimidade. Porque nesse aperfeiçoamento de relacionamento e intimidade, você vai deitar e dormir. Vai fazer que nem Pedro, dentro de uma cadeia. Sabendo que vai ser morto, ele dorme. Sabe por quê? A nossa intimidade com Deus é a nossa garantia de não se acovardar e nem se intimidar com todo o barulho que o diabo está fazendo. Porque o nosso Deus é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Obrigatório, 10 horas da noite, cada acabar o culto antes. Não coloque de pé, por favor, você não tem mais nada, ninguém tem mais nada.
O Nau não está aqui hoje, porque sempre quando eu falo isso, você fala, eu tenho, né? Eu tenho alguma coisa. Ele não está aqui, aí tudo bem. Sábado, culto de jovens normal. Isso. Corta aí na net, sábado vai ter aniversário da pastora. Esse negócio de surpresa não existe, né? Porque sempre rola aí, né? Faz cara de ano. Retiro. Você que ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. Isso. Sorvete, bolo, steak. Não? Não é mais a mesma, hein, Flor? Steak, pô. Steak de rico. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Queremos conhecer, prosseguir em te conhecer. Leva-nos em paz, livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.